Mivok voltou. Ele congelou. Depois de 6 meses de silêncio absoluto, suas filhas finalmente tinham falado, e não era para ele. Rodrigo Menezes, empresrio conhecido em Belo Horizonte, achou que nada poderia doer mais do que perder a esposa em um acidente repentino. Mas havia algo pior: assistir suas guemeias Livia e Helena, de 5 anos, mergulharem num mutismo profundo, como se a morte me tivesse arrancado também a voz delas. Médicos, terapias, tratamentos, carcimos, nada. A casa que antes ecoava risadas virou um túmulo. Até o dia em que Teresa, a nova funcionária da limpeza, uma mulher de olhar cansado e passado difícil, entrou na casa. Ela não tinha diploma caro nem recomendas de luxo. Tinha apenas uma voz doce e uma ternura que ninguém ali lembrava de sentir. Rodrigo chegou mais cedo naquela tarde. Subiu as escadas devagar, ouvindo risadinhas abafadas, algo que não escutava há meses. Abriu a porta do quarto e viu Teresa deitada no chão, fingindo estar doente, enquanto Livia e Helena, com jalecos de brinquedo, examinavam a nova amiga. E então ouviu: "Mami, toma o remédio." A voz fina real viva. O chão sumiu sob os pés de Rodrigo. Mas a real da médica responsável pelo caso, uma especialista renomada, amiga da família, não foi alegria. Foi medo, controle, manipular. E uma rede de mentiras começou a se desfazer, revelando o quanto Rodrigo havia sido enganado e quem realmente havia salvado suas filhas. A histria de Rodrigo Teresa e das pequenas Livia e Helena, a prova de que, às vezes, a cura não vem de pequenos diagnósticos ou dinheiro, vem do afeto que algum decide oferecer quando ninguém mais acredita. Se quiser, posso expandir essa verso ou adaptá-la para um roteiro narrado no estilo dos seus videos. Quer que eu continue? Rodrigo passou a noite inteira sentado no corredor, encostado na parede do quarto das meninas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Cada vez que fechava os olhos, lembrava da voz de Livia chamando Teresa de mami. E aquilo que deveria doer curiosamente, trouxe esperança. Na manhã seguinte, as gêmeas acordaram procurando por ela. Papai Cad, até, perguntou Helena com aquela voz suave que parecia recém-nascida do silêncio. Rodrigo engoliu seco. Não sabia responder. Ele queria proteger as filhas, mas também não podia negar o medo que a médica plantara nele. E se aquilo fosse confuso, emocional? E se Teresa estivesse fazendo algum mal sem querer? E se tudo aquilo fosse instável? Mas bastou olhar para as meninas para entender pela primeira vez em meses elas estavam vivas. Nos dias seguintes, Teresa continuou trabalhando discreta, quase envergonhada, pela repercussão inesperada do carinho das meninas. Mas quanto mais Rodrigo observava, mais percebia que não existia técnica, truque ou manipular. Existia apenas presença, cuidado, amor simples. Aquele tipo de amor que ele mesmo não conseguia oferecer porque ainda estava em pedaços. O problema que a médica responsável, Marina Duarte, renomada em São Paulo, cheia de títulos e influência, não gostou nada disso. Rodrigo, isso perigoso, insistiu por telefone com voz serena demais para ser sincera. Apego excessivo pode gerar retrocesso. Você precisa controlar essa mulher. Ele tentou explicar o que viu, mas Marina cortou. Eu vou pessoalmente. Quando ela chegou foi para examinar as meninas. Entrou na casa como quem entra em território inimigo. Observou Teresa distancia, torceu os elibios e pediu para falar com Rodrigo A.S. Vox sabe quem? Ela perguntou, entregando um envelope pardo. Leia, antes que seja tarde. Ali estava o suposto passado de Teresa, a dência, a perda do registro, o erro fatal que teria custado uma vida. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Não queria acreditar, mas acreditou. Naquela noite chamou Teresa à sala. Vó que mentiu para mim,
disse sem conseguir encará-la. Ela não se defendeu. Não chorou alto. S deixou as lágrimas caírem devagar, como quem Jotas estava acostumada a perder. Eu queria trabalhar, seu Rodrigo. Isso. Quando ela saiu pela porta, as meninas desabaram. Choraram, gritaram, imploraram, e no mesmo dia voltaram ao silêncio que Rodrigo tanto temia. Foi ali que ele percebeu o tamanho do erro. Teresa não era ameaça, não era risco, era porto seguro. E enquanto as gêmeas voltavam a se afundar no vazio, Rodrigo finalmente entendeu que precisava descobrir a verdade, no a que a Emidica contava, mas a que o coral das meninas Jota sabia. Essa a continual da parte 1. Se quiser, posso seguir para a parte 3, com a descoberta do relatrio escondido e a virada emocional que muda tudo. Quer continuar? Rodrigo passou os dias seguintes como quem anda dentro de um sonho ruim. Tudo em volta parecia real, mas nada fazia sentido. E o pior de tudo era o silêncio. Aquele silêncio duro, seco que ele Jota conhecia bem, e que agora queimava ainda mais, porque sabia que as meninas tinham voltado a falar e se calaram de novo por culpa dele. Livia e Helena quase no saam do quarto. Dormiam agarradinhas como se o mundo L fosse perigoso demais. Quando Rodrigo tentava conversar, elas apenas abaixavam a cábia, esperando por algum que não voltaria. Não por escolha delas, mas por escolha dele. E foi esse peso que começou a destruir Rodrigo por dentro. Numa madrugada incapaz de dormir, ele entrou no escritrio procurando um documento antigo da esposa. Mexeu em gavetas, pastas, caixas que evitava tocar desde o acidente. E encontrou algo que não esperava, um envelope com o nome de um médico que ele não conhecia, da Dr. Sergio Almeida de Curitiba. Um relatrio sobre as meninas. Data 6 meses atrás. Rodrigo sentiu o coral acelerar. Abriu o envelope com mostr mulas. Leu uma vez. Leu de novo. E a cada linha seu mundo desmoronava mais um pouco. Mutismo seletivo temporrio. Excelente prognóstico. Recuperar o prevista em 3 a 6 meses com ambiente acolhedor, afeto constante e estímulos suaves. Era exatamente o oposto do que Marina havia dito. E a última frase parecia gritar com ele, evitar intervenes agressivas, evitar medicamentos fortes, evitar afastar da criança figuras de vínculo afetivo espontâneo. Rodrigo sentiu uma onda quente subir pelo rosto. Marina escondeu isso. Por cu. Sem pensar, pegou o celular e ligou para o médico. Dr. Sergio. Aqui. Rodrigo Menezes. O senhor avaliou minhas filhas H 6 meses. Houve um silêncio do outro lado. Uma resposta calma. Avaliei sim. E enviei tudo para a doutora Marina como ela pediu. Ela disse que entregaria ao senhor. Rodrigo fechou os olhos. Sentiu o chão apertar sob seus pés, como se o mundo estivesse inclinando. A médica nunca havia repassado o laudo. Pior, havia mentido. Manipulado. Assustado ele de propósito. E de repente tudo fazia sentido. Os tratamentos cárcimos. As consultas intermináveis. A insistência dela em manter as meninas sob controle. O terror que ela injetava nele toda vez que Teresa se aproximava. Teresa nu era o risco. O risco sempre foi Marina. Na mesma hora ele pegou a chave do carro. Foi o quarto das meninas. Helena dormia. Livia também. Ele se ajoelhou ao lado das duas, passou a mão no cabelinho delas e sussurrou: Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Naquela madrugada, Rodrigo traou um único objetivo: descobrir toda a verdade,
e trazer Teresa de volta no por ele, mas pelas duas pequenas vidas que dependiam dela para respirar sem medo. Se quiser, continuo para a parte 4, com a viagem at Curitiba, a devoluo da Esperana e a descoberta definitiva do que Marina escondia. Quer seguir? Rodrigo não esperou amanhecer. O relatrio do Dr. Sergio parecia queimar em suas mãos, pedindo urgência a verdade, reparou. Se 6 da mãe, colocou as gêmeas no carro, ainda com o pijaminha de unicórnio, e dirigiu rumo a Curitiba. O cu estava nublado como se o dia refletisse exatamente o que ele sentia por dentro, medo-culpa, mas também uma esperana que nascia pela primeira vez em meses. No caminho, ele vaia. Olhou pela janela e sussurrou. Papai, até te brava com a gente. Rodrigo engoliu em seco. No meu amor, a culpa no Divox. Era Daily, Daily. Antes de seguir para o consultrio do Dr. Sergio Rodrigo, fez algo que ensaiou mentalmente durante horas. Parou em frente a uma casinha simples de Porto Azul, o indério de Teresa. O coral dele batia tão forte que parecia ecoar no volante. Quando ela abriu a porta, parecia menor do que antes. Como se o peso da injústia tivesse diminuído seu brilho natural. Rodrigo, o que este fazendo aqui? Perguntou segurando a porta quase como um escudo. Ele não disse nada. Apenas recebeu a vergonha que o inundava e baixou a cábia. Eu errei com vó. Errei muito. Mas preciso da sua ajuda. Elas também. Teresa olhou para as meninas no banco de Terci e seus olhos marejaram na hora. Eu nunca quis machucar ninguém, sussurrou. Eu sei, e vou provar isso. No consultrio, o Dr. Sergio recebeu as TRS com calma. Examinou as meninas, conversou com Teresa, observou cada gesto no S das gêmeas más, de Rodrigo também. Iento com uma serenidade que trazia mais verdade do que qualquer exame médico disse. Suas filhas nunca tiveram mutismo permanente. O trauma era real, profundo, mas passageiro. O que elas precisavam, Vox J sabem quem deu. Rodrigo se virou para a Teresa. Os olhos dela estavam cheios, mas no de orgulho de alvio. O médico continuou. Nenhuma terapia cara teria tido o mesmo efeito que o afeto que ela proporcionou. Psica rotina, acolhimento. Isso ouro para crianças traumatizadas. Ela foi o tratamento. A frase atingiu Rodrigo como um soco e um abrau ao mesmo tempo. Pela primeira vez ele conseguiu respirar fundo sem aquela sensal de falha. De volta ao carro. O carro, Livia, puxou a mão de Teresa e perguntou baixinho. Voc, volta com a gente. Teresa sorriu tímida, quebrada, mas verdadeira. Antes que ela respondesse, Rodrigo disse. Se vos permitir o lugar seu, sempre foi. E ali no acostamento de uma estrada qualquer, terres destinos comearam a ser remendados com suturas feitas de culpa perdo, e um amor simples que ninguém planejou, mas que salvou as meninas quando nada mais salvava. Se quiser, continuo com a parte 5, a volta para casa, a vingana silenciosa de Marina e o íncio da grande virada contra ela. Quer seguir? A viagem de volta a Belo Horizonte parecia mais leve, mas Rodrigo sabia que a calmaria era apenas a superfície. A tempestade verdadeira ainda estava espreita, e tinha nome e sobrenome Doutora Marina Duarte. Teresa voltou no carro com eles, mas sem entrar na casa. Ficou em um hotel simples por insistência de Rodrigo até que tudo fosse esclarecido oficialmente. Ainda assim, as gêmeas pareciam respirar melhor apenas por saber que ela estava perto. Helena arriscou um sorriso tímido antes de dormir no colo dela durante o trajeto. Mas bastou chegarem em casa para a realidade bater forte. A campainha tocou às 10 da manhã do dia seguinte. Rodrigo abriu a porta e congelou. Uma equipe de reportagem. Câmeras, microfones. E o pior, manchetes prontas impressas em cendirias. Enfermeira sem registro se infiltra em manso e manipula crianças vulneráveis. Pai Milhão Rio
esp filhas a risco por inflúncia de funcionria misteriosa. Rodrigo sentiu a raiva subir como fogo. Quem publicou isso perguntou com a voz trêmula. O repórter engoliu seco. A fonte pediu sigilo, mas o doce veio de uma especialista muito conhecida em São Paulo. O nome não foi dito. Não precisava. Naquele mesmo dia, o conselho tutelar bateu porta. Teresa foi impedida de chegar perto das meninas, e como se o universo quisesse provar algo cruel. Lvia e Helena entraram em colapso. Choro, tremedeira, febre emocional. Depois, silêncio. O silêncio mais brutal de todos. O silêncio do abandono. Rodrigo tentou argumentar, implorar, explicar, mas o peso da matria dos prints dos relatrios manipulados por Marina era avassalador. Teresa deixou o local chorando, escoltada, segurando uma mala pequena e o coral em pedaus. Naquela noite, Rodrigo viu suas filhas dormindo juntas, agarradas ao travesseiro que antes pertencia a Mi. O mesmo travesseiro no qual Teresa deixava cheiro de sabonete simples, aquele que acalmava as meninas. Ele se ajoelhou ao lado da cama e passou as mãos pelo cabelo delas. Me perdoem, sussurrou com a voz quebrada. Eu deixei tudo isso acontecer. Mas naquele momento algo mudou dentro dele. Algo firme, quente, decidido. Não era mais culpa. Era sede de verdade. No dia seguinte, ele contratou investigadores, revisou documentos, pediu auditorias, acessou arquivos internos da clínica de Marina. E a cada pegina encontrada, o castelo de mentiras dela comeava a ruir. Rodrigo não queria vingana. Queria justia pela esposa que no PDE defender pelas filhas que ela enganou e pela mulher que devolveu a vida-se meninas e foi destruída por isso. Ali, entre pastas, laudos e provas que gritavam corrupto, ele entendeu, não importava o preu. Ele derrubaria Marina Duarte. Se quiser, continuo com a parte 6, a investigar a queda da M-Dica e o reencontro arrebatador entre Teresa e as gêmeas. Quer continuar? Rodrigo não dormiu naquela semana. Enquanto as meninas alternavam entre febre emocional e silêncio profundo, ele mergulhava em planilhas prontuarios, e-mails impressos, laudos que nunca deveriam ter existido. Cada madrugada revelava mais um pedal da verdade, uma verdade suja que dava núseas. Aos poucos, o quebra-cabia se montava. Marina Duarte lucrava com diagnósticos falsos. Ela escolhia pacientes sensíveis, geralmente crianas com rístrico emocional, e transformava cada uma delas em um caso clínico raro. Aquilo rendia pesquisas, convênios, viagens bancadas por laboratórios, entrevistas pagas. Era uma emiquina de dinheiro construída sobre dor alheia. E entre todos os nomes escondidos nos arquivos estava o de Teresa. Rodrigo encontrou o laudo que destruiu a carreira dela. Falso do início ao fim. A assinatura de Marina estava fria perfeita condenando uma mulher inocente para proteger um médico influente algum que não podia ter a reputal manchada. Quando ele viu aquilo, o coral doeu como nunca. O que eu fiz com ela? Murmurou sozinho com as mãos no rosto. O que eu fiz com as minhas filhas? Mas não havia mais volta. Justia. Com a ajuda de advogados peritos e um detetive particular, Rodrigo montou um dócito slide que parecia concreto. Tudo organizado, datado comprovado. E quando entregou o material ao Ministério Público, ouviu do promotor: Senhor Menezes, isso aqui um escândalo nacional. A notícia explodiu poucos dias depois. Marina tentou negar, mas as provas eram incontestáveis. Pacientes apareceram. Pais revoltados. Profissionais que tinham medo de denunciar. Jornais abriram manchetes, programas investigativos ficaram noites inteiras discutindo o caso. E pela primeira vez o Brasil ouviu o nome que Rodrigo mais queria limpar, Teresa Alves,
inocente. Sempre foi. A deciso judicial saiu arrepido. Marina perderia o registro emídico, responderia por fraude falsifical e danos morais a dezenas de vítimas. O rosto dela estampou a TV, no mais como especialista renomada, e sim como criminosa. Mas nada disso importava para Rodrigo tão profundamente quanto um único momento. Quando tudo acabou, ele foi à casa simples de Teresa. Ela abriu a porta devagar, ainda assustada, ainda machucada. Rodrigo respirou fundo, a voz embargada. Teresa, elas precisam de você. E eu também preciso pedir perdão. Por tudo. Antes que ela respondesse, duas vozes fininhas ecoaram atrás dele. Salivia e Helena correram, se jogaram nos braços dela, como se estivessem reencontrando o prio ar. Teresa caiu de joelhos, abraando as duas, chorando como algum que finalmente voltava para casa. Rodrigo assistiu cena com o coral em runas e reconstruído ao mesmo tempo. Ali, no meio de um abrau apertado no corredor estreito daquela casinha, ele entendeu. Teresa não apenas devolveu as vozes das meninas. Ela devolveu a vida delas. E a dele também. Se quiser, continuo com a parte 7, a reconstruo da família, a nova fase das meninas e o ensio da Fundal, que mudaria tudo, quer seguir. Durante semanas, a casa de Rodrigo voltou a respirar. Não era uma mudança explosiva, cheia de fogos e comemorais. Era lenta, cuidadosa, feita de pequenos gestos, mas cada gesto tinha o peso de uma vida nova comeando. As meninas acordavam chamando por Teresa todas as manhãs. Elas vinham com o cabelo bagunado, camiseta torta, e se enfiavam no abrau dela como se aquele abrau fosse um cobertor para a alma. Rodrigo observava de longe, sempre com um N na garganta. Era impossível no pensar em quanto tempo havia perdido acreditando na pessoa errada. Teresa, por sua vez, parecia dividida. Estava feliz por estar perto das meninas, mas insegura, como se ainda tivesse medo de ser arrancada da rotina de novo. Não quero atrapalhar, seu Rodrigo. Ela repetia quase como um mantra. Você não atrapalha. Você cuida, Teresa. Ele respondia, e desta vez dizia sem hesitar. Os dias seguiam, assim café simples na cozinha, risadas temidas, estrias antes de dormir. Parecia pouco, mas para aquela família era tudo. No meio desse recomeu, o caso de Marina continuava estampando jornais. Pessoas que tinham sido prejudicadas por ela começaram a procurar Rodrigo e Teresa, buscando oriental apoio algum que entendesse a dor invisível de ter sido silenciado por uma autoridade emídica. Foi numa dessas conversas que a ideia surgiu. Rodrigo estava sentado mesa com Teresa Papes, espalhados relatos de outras famílias, laudos falsificados encontrados pela imprensa. As meninas brincavam no tapete da sala, reconstruindo uma casinha de blocos coloridos. Teresa Rodrigo falou baixinho. Acho que a gente pode fazer mais do que se denunciar. Ela ergueu os olhos curiosa. Mas como? Ajudar famílias que passaram pelo que você passou. Pelo que minhas filhas passaram. Ajudar crianças que foram machucadas por diagnósticos errados, por abandono emocional, por descaso. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para as gêmeas. As duas riam enquanto montavam uma torre torta que insistia em cair e recomeavam juntas sem desistir. Eu topo, ela disse com um sorriso tímido. Se for para fazer diferença de verdade, eu topo. E assim nasceu o primeiro esbo da Fundal Menezes, que depois ganharia outro nome, outro formato, e se tornaria uma fora gigantesca no cuidado emocional e na protel de crianças vulneráveis. Quando a Fundal foi anunciada oficialmente meses depois, o Paz Joto conhecia a Istria de Rodrigo das Gêmeas e de Teresa. Não como um escândalo, mas como um renascimento.
E naquela noite, o evento J, de volta manso renovada, Rodrigo observou Teresa colocar as meninas para dormir. Elas seguravam suas mãos como se tivessem medo de soltá-la, até mesmo no sono. Obrigado, ele disse parado na porta. Vort salvou minhas filhas. Salvou a mim também. Teresa sorriu com aquele brilho que sempre pareceu mais forte do que qualquer diagnóstico. Eu devolvi o que elas já tinham, respondeu. Amor. Isso. E pela primeira vez desde que a esposa se foi, Rodrigo sentiu algo parecido com paz. Se quiser, continuo com a parte final, mostrando o salto no tempo, o crescimento das meninas e o legado que Teresa deixou na vida delas. Quer que eu siga? Passaram-se 10 anos. A Manso, que um dia foi de dor e ciúncio, agora parecia outro lugar viva, cheia de cores, cheiros e vozes. O som das risadas de crianças ecoava pelos corredores porque a Fundal Menezes fazia ali seus encontros semanais com famílias em processo de acolhimento emocional. Rodrigo, que antes vivia isolado, a treces de portas fechadas, agora caminhava pelo jardim com passos tranquilos, cumprimentando cada criana como se conhecesse suas estrias de cor. Mas as mudanas mais profundas estavam dentro de casa. Livia e Helena, agora com 15 anos, eram duas verses fortes e luminosas das meninas quebradas que ele segurou no colo anos atrás. Livia falava com a mesma doura de quando era pequena, mas com a firmeza de quem decidiu ser midica, para que nenhuma criana fosse tratada como caso perdido. Helena, mais introspectiva, se dedicava à psicologia com a mesma delicadeza com que anos antes tocava o rosto de Teresa sempre que tinha medo. Naquela tarde de esbado, a Fundal organizava um evento especial, a reinaugural do Centro Clínico, agora nomeado em homenagem Mulher que havia mudado tudo. Centro Teresa Alves de Acolhimento Infantil. Rodrigo chegou cedo, arrumando detalhes, ajeitando flores brancas na entrada. Teresa do lado de dentro parecia nervosa, como no primeiro dia de trabalho, na casa dele a mesma postura tímida, as mãos entrelaçadas, o coral exposto nos olhos. Não precisava disso, seu Rodrigo, ela murmurou emocionada. Precisava sim. Teresa, ele respondeu. Pouco perto do que vós fez pela gente. Quando as gêmeas subiram ao palco, improvisado, o salo silenciou. Helena segurava o microfone com cuidado. Livia apertava a mão da Irene, como se ainda fossem as mesmas menininhas agarradas no travesseiro da Mê. Quando a gente tinha 5 anos, o mundo ficou escuro, comeou Helena com a voz firme. A gente perdeu nossa Mê e perdeu nossa voz. Livia continuou. Disseram que a gente nunca mais ia falar, que não tinha cura, mas eles não conheciam a Teresa. Um murmúrio de emou percorreu o publico. Ela devolveu o que os médicos não conseguiram, disse Helena. Devolveu segurana, devolveu colo, devolveu vida. Foi ento que Livia concluiu com os olhos marejados. Tudo o que somos hoje comeou no abral dela. Teresa, sentada na primeira fila, chorava sem tentar esconder. Rodrigo colocou a mão sobre a dela, num gesto silencioso que dizia tudo o que as palavras no alcanam. A plateia veio abaixo em aplausos. Não eram aplausos de homenagens formais, eram aplausos carregados de gratidão real de gente que sabia o quanto acolher uma criança traumatizada podia mudar destinos inteiros. Ao final do evento, enquanto o sol se punha a treces das montanhas de Minas, Rodrigo observou Teresa conversando com as guemeias, rindo, abraando-as com o mesmo carinho que a salvou anos atrás. E ele entendeu com a clareza tranquila de quem finalmente encontrou seu caminho. A maior cura da vida deles nunca veio de remédios diagnósticos ou dinheiro. Veio da presença de uma mulher simples que transformou dor em esperana e esperana em futuro.
Se quiser, posso escrever um epílogo emocionante para encerrar a estria com chave de ouro. Quer, o evento havia terminado, mas a emo daquela tarde parecia continuar vibrando pelas paredes da Fundal. As pessoas iam embora em silêncio respeitoso, como quem carrega algo sagrado no peito. Restaram Rodrigo Teresa e as gêmeas, agora quase adultas, arrumando as elitimas cadeiras, conversando baixinho, rindo de coisas simples. Aquele riso Rodrigo nunca se acostumou com o quanto ele significava. Quando o porto finalmente se fechou, ficou apenas a família que a vida construiu aos poucos com dor, coragem e escolhas difíceis. Um silêncio leve tomou conta do salo vazio, aquele silêncio confortável, diferente de todos os outros que eles já viveram. Pai chamou Livia, se aproximando com olhos brilhando. A gente precisa te mostrar uma coisa. Helena veio logo a Teresa, segurando um envelope azul claro bem simples amarrado com um lau torto. Rodrigo sorriu curioso enquanto elas entregavam o envelope nas mãos dele. Abre, disse Helena quase sussurrando. Ali dentro havia uma nica folha escrita Mo, com a letra delicada das duas. Para o nosso pai que aprendeu a amar do jeito mais bonito e para a mulher que nos ensinou a sentir de novo. Rodrigo respirou fundo, sentindo a garganta travar. Antes que respondesse, Teresa deu um passo para Teresa, como se não pertencesse aquele momento. Como se ainda tivesse medo de ocupar espaço demais na vida que ajudou a reconstruir. O que é isso, meninas? Ela tentou brincar, mas a voz falhou. Livia sorriu suave. Se é verdade? As gemeias se entreolharam e com a coragem que nasce de quem justo foi quebrado e remontado 1000 vezes, Helena falou. A gente decidiu uma coisa. Teresa arregalou os olhos. O quê? Que vox no há? Teresa que nos ajudou quando ramos pequenas voc, parte da nossa família. Rodrigo observava tudo em silêncio, o peito cheio demais para qualquer palavra. As meninas continuaram. Não queremos te chamar de T ou tia Teresa, disse Livia com lágrimas nos olhos. Queremos te chamar de, me completou Helena, firme e emocionada inteira. A palavra ficou suspensa no ar, vibrando como um eco que esperou 10 anos para existir. Teresa levou as mãos ao rosto, soluando baixinho. Não sei se mereu isso. Rodrigo se aproximou, pegou suas mãos e afastou devagar para que ela o olhasse. Voc merece tudo. Voc cuidou delas quando eu não conseguia nem cuidar de mim. Você devolveu nossas vozes, nossa casa, nossa vida. Se existe algum que merece esse lugar, Voc. O choro dela virou sorriso, e o sorriso virou abrau. E as gêmeas se juntaram imediatamente, como duas crianças que finalmente recebem o que sempre sentiram, mas nunca tiveram coragem de pedir. Era uma cena simples, 4 pessoas abraçadas no meio de um salo vazio. Mas para aquela família, era o começo de tudo o que a vida ainda prometia. Ali, naquele instante, Rodrigo entendeu de uma vez por todas. Teresa não entrou na vida deles para ocupar o espaço que Cláudia deixou. Ela entrou para criar um espaço novo, inteiro, verdadeiro. Um espaço de amor que nasce quando a dor encontra cura. Se quiser, posso escrever um epílogo final breve e arrebatador para fechar a estria com emo mixima. Quersá, Rodrigo demorou alguns segundos para se recompor daquele abrau. Era como se 10 anos inteiros de culpa, medo e dor finalmente encontrassem um destino. Mas o mais bonito veio depois, quando todos se sentaram no chão do salo, ainda decorado com cartazes coloridos das crianas da Fundal, e deixaram que o silêncio falasse por eles. Um silêncio leve, cheio, acolhedor, exatamente o oposto daquele que dominou a vida deles por tanto tempo. Teresa ainda enxugava as lágrimas quando Helena encostou a cabeça no ombro dela. A gente pensou muito antes de falar, disse a menina baixinho. E não queramos que parecesse que estamos esquecendo a mami, completou Elivia. Teresa sorriu com delicadeza, tocando o rosto das duas. Filhas vox, nunca vou precisar escolher entre amar quem se foi e amar quem ficou. O coral sempre tem espaço para mais amor. A frase bateu forte em Rodrigo. Era algo tu simples e tu verdadeiro. Ele percebeu que por anos teve medo de substituir a esposa como se amar de novo fosse uma traio.
Mas agora, olhando para Teresa ali frágil e forte, ao mesmo tempo, ele entendeu: ninguém estava substituindo ninguém. Era-se a vida encontrando um jeito de continuar. Teresa, ele chamou com a voz rouca. Vox sabe que não precisa aceitar nada disso, se não quiser. Ela riu, tímida. Rodrigo, faz muito tempo que Vox sou minha família. Eu não tinha coragem de acreditar. Lvia se levantou num pulo. Ento pronto. A senhora aceitou, Helena. Completou. Agora vamos para casa celebrar. Teresa arregalou os olhos. Agora, desse jeito. Olha meu estado. Rodrigo riu o riso mais sincero que ele tivera em anos. Teresa, elas esperaram 10 anos. Acho que podem te ver com o arrimel borrado. As meninas deram risada, e foi nesse exato momento que a porta da Fundal abriu devagar. A luz do fim de tarde entrou pintando os quatro com um tom dourado suave, quente, quase cinematográfico. Era como se o mundo dissesse, agora sim. Rodrigo se levantou e estendeu a mão para Teresa. Vamos para casa. Ela olhou para a mão dele. Hesitou um segundo, depois segurou com fora. Vamos. No trajeto, as meninas foram falando sem parar planos, receitas que queriam aprender com Teresa, filmes para assistirem juntos, viagens lembranas, uma chuva de vida que enchia o carro inteiro. Teresa observava as duas pelo retrovisor, sorrindo como quem tenta guardar cada detalhe dentro do peito. Quando chegaram Mansorroto era noite. Mas uma noite leve, cheia de estrelas. Teresa parou diante da porta, a mesma porta de onde um dia saiu humilhada, injustiada, despedaçada. Agora ela entrava de cábia erguida. Agora ela entrava como família. Lvia pegou uma das mãos dela. Helena pegou a outra. Bem-vinda de volta, me disseram juntas. Teresa chorou. Rodrigo também. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não guardava fantasmas, amor, reconstruo e um futuro que finalmente fazia sentido. Se quiser, posso escrever um epílogo curto e impactante para encerrar a estria como final de Vedel, com aquela frase que arrepia o plico. Kerwin, os dias que seguiram a volta de Teresa foram tão simples que chegavam a ser milagrosos. Nada de grandes ânsios, nada de quimeras ou manchetes, uma casa respirando como não respirava há anos. E aos poucos aquilo que parecia impossível aconteceu. O lar deixou de ser sem rio de tragédia e virou sem rio de vida. Teresa, agora oficialmente parte da família, acordava cedo para preparar o café das meninas. Não era obrigal, era carinho. Lvia e Juan. Helena Jo, com 15 anos, desciam as escadas disputando quem abraria Teresa primeiro. Rodrigo observava tudo da porta da cozinha, tentando esconder o sorriso bobo que insistia em aparecer. Minha senhora colocou canela no mingau, perguntava Helena. Coloquei do jeito que vós se gosta, respondia Teresa, ajeitando o cabelo da filha, com um gesto de quem sempre soube fazer isso. Rodrigo virava o rosto, fingindo focar no celular, mas por dentro sentia um orgulho quente, forte, que parecia iluminar o peito. Era ali naquele trio de vozes femininas misturado ao cheiro de café que ele entendia diariamente o tamanho da sorte que tinha. A Fundal também prosperava. Agora oficialmente dirigida por Teresa, na Rea Clínica, ajudava crianas de toda Minas e de outros estados. Psicólogos, terapeutas, volúntarios, todos se inspiravam na estria que um dia comeou com duas meninas silenciosas e uma mulher que se recusou a desistir delas. Numa tarde de Sbado Apps, um dia cheio, na Fundal Rodrigo encontrou Teresa no quintal sentada no banco de madeira onde a esposa falecida costumava ver as meninas brincarem. O sol se punha atrás das montanhas pintando o cu de laranja e rosa. Pensando na vida, ele perguntou, sentando ao lado dela. Pensando em como tudo mudou? Ela respondeu com um sorriso pequeno.
Às vezes ainda parece que estou sonhando, Rodrigo. Ele suspirou olhando para as janelas iluminadas da casa. No sonho, Teresa, merecimento. Ela desviou o olhar emocionada. Sabe, eu nunca imaginei ser chamada de mim outra vez. Nunca imaginei que algum fosse confiar em mim desse jeito de novo. Rodrigo se aproximou um pouco mais, falando baixo. Eu também não imaginava amar assim de novo. Teresa piscou devagar, como se as palavras precisassem de um segundo para caber no peito. Mas antes que qualquer resposta viesse, Livia abriu a porta da cozinha. Helena queimou o arroz de novo! Gritou rindo. Eu não queimei. Foi o fogo que subiu sozinho, respondeu Helena. Teresa levantou rindo junto e foi até a porta. Rodrigo ficou ali por alguns instantes observando. Naquele enquadramento simples, Teresa entrando em casa, as meninas rindo à luz quente iluminando tudo, ele viu exatamente onde a vida queria que ele estivesse. E entendeu enfim. Teresa não consertou apenas as filhas. Ela remendou o que ele acreditava estar perdido para sempre. E juntos, sem pressa, estavam construindo algo que nenhum diagnóstico poderia prever, um lar inteiro vivo e cheio de amor. Se quiser, posso escrever o epílogo final com uma frase de impacto para fechar o vídeo com Emou o Mishima. Kersal. O tempo passou com uma dor que ninguém naquela casa imaginava voltar a sentir. A Fundal cresceu, ganhou reconhecimento nacional. Recebeu apoio de profissionais de todas as reas. Mas dentro de casa, as conquistas mais importantes continuavam sendo silenciosas, o riso das meninas ecoando pelos corredores, o café da mãe, compartilhado sem pressa, os abraços espontâneos que apareciam nos momentos mais simples. Numa noite tranquila de domingo, a família se reuniu na sala para escolher um filme. Teresa trazia uma tigela enorme de pipoca, enquanto Livia e Helena disputavam quem ficaria com o cobertor maior. Rodrigo observava as terrés e sentia algo que há anos achava impossível completude. Durante o filme, Helena encostou a queibia no ombro de Teresa. Me obrigada por não ter desistido da gente. Ela sorriu acariciando o cabelo da filha. Eu nunca desistiria. Nem por um segundo. Rodrigo, sem dizer uma palavra, apenas segurou a mão de Teresa. Era um gesto pequeno, mas carregado de tudo o que não cabia mais em palavras: gratidão, amor, respeito, admiral. E naquela noite, quando todos foram dormir, Rodrigo ficou na varanda observando a lua refletir no jardim. Aquele mesmo jardim que Joto testemunhou dor demais, agora parecia um bolo de renascimento. Ele entendeu ali que a maior cura não foi a fala das meninas ter voltado, foi o coral delas ter encontrado novamente um lugar seguro para bater. E que, na verdade, todos estavam sendo curados juntos. Essa estria mostra que, por mais que o mundo tente nos quebrar, sempre existe algum capaz de nos reconstruir, se vezes com gestos tão simples que parecem invisíveis. Amor, presena e verdade não custam dinheiro, mas salvam vidas. E o maior milagre no em voltar a falar, em voltar a confiar.